Olá, estudantes, tudo bem? Estamos aqui em mais um Plan que Comenta. Agora a bola da vez é matemática FGV Vestibular Unificado, né? Sim, Esse vestibular que é onde a primeira fase teria o quê? Administração de empresas, administração pública, direito, economia e relações internacionais, né, professor? sim, com Tá, certeza, com perfeito. certeza. Uma prova tradicional aqui em São Paulo, né? Sabendo que tem FGV em outros estados, né? Tem em Brasília, né? Tá Com certo, Rio certeza. de Janeiro. Sim. Tá? Aliás, a FGV nasceu no Rio de Janeiro, né? Nasceu no Rio de Janeiro, né? Tá? Então, aqui temos aqui um curso muito famoso de ADM e de economia aqui no estado de São Paulo. Professor, nós temos 15 questões. Vamos dar uma olhada geral, bem Sim, rápida em algumas, né? E focalizar em outras, né? sim, Então, olhando aqui a prova, tem uma questão um problema de regra de três composta, assunto muito explorado, né, na sim. matemática um que eu dou no terceiro ano, e que os estudantes aprendem desde o oitavo ano, né? Olha só. Regra de três composta. Tradicional, Tradicional. Aqui um problema de regra de três simples, né? Mudança de sim. Mudança de unidade, unidade. certo? Aqui uma questão que Uma prova, envolve. uma prova que começou querendo agradar o aluno, né? Então, pode ser Né? que estrategicamente seja, né, para o aluno ir Sim, motivando, e né? Eles motivando, querem que o aluno vá bem, né? claro. Tá? Então aqui tem um probleminha básico que envolve volumes, né? Tem uma Né? Uma placa, né? igualdade, Uma igualdade, uma placa de massinha, né? sim, Você pega a mesma massa, muda para outro formato, né? E sim, vê qual sim. o tamanho. Problema clássico, nada de outro mundo. Questão 4 aqui, área de quadrado, Área de né? quadrado, Perfeito. Questão 5 aqui já tem uma simbologia, uma questão mais sim. técnica, né? Isso, uma Você quer comentar questãozinha. um pouquinho melhor essa, professor? Vou comentar essa aqui, vou comentar. Então, vou comentar essa questão porque muitas vezes o aluno se assusta com esses símbolos, né, diferentes que aparecem na prova, Ele né? criou uma operação, né? Criou uma operação nova, É, né? Que é uma coisa que acontece assim com uma certa frequência. Que o aluno teria que fazer? Teria que perceber que o A, jogo da velha B, é A menos B ao quadrado. E o A, e-commerce B, é a diferença de quadrados. Fórmulas ultra tradicionais na fatoração. E aí ele pede aqui embaixo para você realizar as operações. Detalhe importante, perceber que a operação de cima, ela é até... Nós podemos até inverter aqui o A com o B. Como eles estão ao quadrado, quando eu inverter o A com o B, eu mudei o exatamente. sinal, ao quadrado vai voltar com o sinal que estava. Perfeito. A operação com o e-commerce, não. Ela é unidirecional, então eu não posso inverter. Então, o primeiro que aparece aqui tem que vir como primeiro ao quadrado É, aqui. porque A2 menos B2 não é B2 menos A2, né? Exatamente, é a única pegadinha da questão. E aí colocaria os números aqui, né? Faria a operação 3, hashtag menos 2, e-commerce 1, hashtag 4, para chegar na alternativa aí correta, que é 544. Bonita questão. Perfeito, Uma questão professor. sem dificuldade, É uma questão né? de ensino fundamental, anos finais, né? Uma questão de nono ano, né? Uma Pra, é, uma interpretação, né? interpretação. Uma operaçãozinha básica, é bem isso, oitavo, nono ano, Perfeito. né? Questão 6 aqui, um problema de fração, né? Isso, um sisteminha básico, Sisteminha básico. Questão 7 aqui, outro problema de sistema, professor. sistema, um probleminha de sistema, né? Que Aparece uma envolve uma porcentagem, porcentagem, ter que montar, né? certo? A questão 8 aqui, que envolvia uma questão de probabilidade, Uma né? questão de probabilidade, que apareceram duas nessa prova de probabilidade, né? Então é o assunto que mais caiu nessa prova, probabilidade. Certo? Essa Na, aqui é uma geometria, né? Do triângulo retângulo, né? sim, o triângulo retângulo, que é ultra famoso, né? E a pergunta é bem simples, envolve uma relação métrica única, que é h ao quadrado igual a m vezes n. Certo? O Super aluno tradicional. perfeito. Questão 10 aqui. Essa aqui está saltando aos olhos, professor. Tá O senhor saltando. quer comentar essa? Vamos comentar, vamos Tá. comentar. Essa aqui Se bem que envolve estamos aquela ideia comentando todas, né? Essa aqui é mais um comentário mais a fundo. mais a fundo. Então ele coloca para a gente uma expressão aqui em função de n, isso aqui é uma função, né? E aí vale aquela dica para vocês, né? Apareceu mais de 3 pontinhos. Opa, isso aí vai para infinito. Então vai para infinito, a gente lembra do que? PG infinita, que é uma das únicas ferramentas que nós temos para calcular soma de muitos termos a nível de vestibular. Aí a soma S é dada por P0 mais P1 mais P2 e assim sucessivamente.
Então, o que o aluno faria? Primeiro, tem que ter o conceito de função. Substitui zero aqui, você vai chegar na expressão. Se você colocar zeros aqui, vai ficar 1 mais meio, mais 1/4, e assim vai. Isso é uma PG. Então, esse P0, ele é uma PG. Só ele é uma PG. Então, você poderia calcular usando a fórmula Vai ter uma soma de da PGs infinitas. Exatamente. Então, isso aqui vai ser A1 sobre 1 menos meio, né? Como A1 é 1, isso aqui vai dar 2. E aí, P1. P1 você vai substituir N igual a 1. Então, quando você substitui o 0, a sua PG começa no 1. Quando você substitui o 1, a sua PG começa no 1, né? Começa no meio, quer dizer, começa no meio. Quando você substitui o 2, a sua PG começa no 1/4, mas então eu posso pensar assim, já que eu tenho o primeiro cálculo da PG, P0 é 2, então, para a PG de baixo, é só eu tirar o primeiro termo, que é 1. Então, ela vai começar no 1. Então, a soma dela vai ser meio sobre 1 menos meio, que dá 1. Com isso, você vai ficar com 2, mais 1, mais meio, mais 1/4. Aplica novamente. 2 dividido por 1 menos meio. Nós vamos chegar na alternativa B4. Perfeito, professor. Inclusive, há muito tempo atrás, caiu uma questão assim no ITA. Aquela 1 sobre 1, mais 2 sobre 2, mais 3 sobre 4. Você dividia, né? Você fracionava ali, saía E ficava uma malha sequência, triangular, uma né? malha triangular, Isso. exatamente. Muito bom. Legal. Questão 11, uma questão clássica, né? Sim, uma questão bem interessante, né? Quero comentar também? Pode ser? Pode, fica à vontade, professor. É uma sequência de números inteiros positivos, então é sempre bom enfatizar para os alunos, né, quando ele leva o problema para conjuntos naturais. Né? Muitas vezes, quando ele leva o problema para conjuntos naturais, nós vamos resolver isso aí como? Fazendo uma comparação, fatorando o número, tentando encaixar os números naturais ali. Cada termo a partir do terceiro é o produto dos dois termos anteriores. Daí ele coloca que o quinto termo dessa sequência é 800. Se fosse a soma dos anteriores, seria Fibonacci, né? Isso. Exatamente. Ele colocou o Fibonacci. produto, né? Exato. E aí o terceiro termo. O que o aluno teria que pensar? Se eu imaginar uma sequência com 5 termos, inclusive já colocando 800 na última posição, vamos pensar que você tem A, B, C, D e 800. Então, CD, 800 é igual a CD. Aí o C, né? O D é automaticamente igual a BC. O C é igual a BA. Se você mexer com essas equações, você vai chegar em uma equação onde existe um número ao cubo vezes um outro número ao quadrado igual a 800. Como isso está no universo dos naturais, que número ao cubo nós podemos pensar 2 ao cubo, que é 8. E o outro ao quadrado seria 10 ao quadrado, que é 100. 2 ao cubo, que é 8 vezes 10 ao quadrado, que é 100, dá 800. Nos naturais, é isso que ele queria. Automaticamente, aí, nós estaríamos achando os primeiros elementos da sequência. E aí nós chegaremos no termo central, né, dessa PG, que é, no caso, 20. Perfeito. Entendeu? Uma questão de lógica dos números, né? Uma lógica aritmética, uma lógica dentro dos números naturais. Exatamente. Sabe as propriedades, né? Sim. Dos naturais, importantíssimo. Muito bem, professor. Aqui, questão 12 era uma questão de geometria, não é Geometria isso? espacial, com geometria plana. Bem clássico também, né? Uhum. Tá? Mas ele envolve... Ele vai fazer uma escada. em volta da escada circunferência, caracol. né? Entendi. Sim. Uma escada caracol, né? Uma escada caracol. Muito bem. Aqui uma questão de geometria analítica, né? Sim, rotação, né? Pega... Rotação. Geometria analítica, você está analisando o ponto, né? Sim. Sistema cartesiano. Como a abscissa é igual, ela acaba ficando relativamente mais simples, né? Que a abscissa do A é igual a abscissa do A', então significa que estão na mesma vertical. Se você rotacionou, você tem um triângulo isósceles. Então fica bem tranquila a questão. Exatamente. Muito bom. Aqui uma questão de função, mas que tem Isso. aquela palavra que assusta os estudantes, probabilidade. Sim. Professor, Essa... analise um pouco mais essa para gente. Sim. Então, olha só, aqui ele fala que um conjunto A tem 3 elementos e o conjunto B tem 4 elementos. Então, vale lembrar, estudante, que quando ele for trabalhar com um conceito combinatório junto com funções, os elementos normalmente vêm em pequena quantidade. Então, ele está colocando para você tentar visualizar aqui na sua cabeça.
E aí, 3 elementos no primeiro conjunto, que é o domínio, e 4 elementos no segundo conjunto, que seria o contradomínio. Aqueles diagramas, né? O A, a setinha para o B, né? E aí coloca ali, né, a seta para o B, né? Tá vendo? Isso aqui é uma espécie de abreviação daquele diagrama de flechas. Se selecionarmos uma função acaso desse conjunto, qual a probabilidade de que a função selecionada seja injetiva ou injetora? Então, uma questão conceitual. Primeiro, vamos lembrar o que é a função injetora. A função injetora, 2 elementos distintos do domínio do primeiro conjunto tem que ter correspondentes também distintos. Tá? Esse é o contexto. E aí, ele quer saber essa probabilidade. Bom, probabilidade, nós vamos usar aqui a fórmula mais básica, casos favoráveis sobre casos possíveis. Lembre-se, comece tentando calcular o espaço amostral. O nosso espaço amostral, ele vai ter 3 elementos, que é o conjunto A, que vão se ligar ao conjunto B. Como você quer saber o total, cada um deles tem 4 possibilidades, são as 4 possibilidades do segundo conjunto. Então, nós ficaremos... O primeiro elemento do A, vamos pensar A1, 4 possibilidades. O A2, também 4 possibilidades. Eles podem repetir, você está calculando o total. E o terceiro elemento, o A3, por exemplo, teria 4 possibilidades. 4 ao cubo, 64. Esse é o nosso espaço amostral. Ok? Perfeito. E aí, quantas funções são injetoras? Aí, para ser injetora, não pode ter 2 elementos conectados a 1 no B. Então, você poderia pensar assim, o próprio elemento A1, quantas possibilidades ele tem? 4. Não tem ligação lá ainda, então ele pode escolher qualquer um. Uma vez que ele se conectou a 1, aquele cara deixa de existir para os outros. Então, o segundo elemento do conjunto A, o A2, por exemplo, teria 3 possibilidades. E, sucessivamente, o terceiro elemento também não pode usar 2, que já estão conectados, então vai sobrar 2 possibilidades para ele. Pelo princípio fundamental da contagem, 4 vezes 3 vezes 2 dá 24. Então, nossa probabilidade é 24 por 64, que simplificando vai dar 3 É oitavos. 432 sobre 4 vezes 4 vezes 4. Vezes 4. Perfeito. Exatamente. Então, o aluno tem que entender o que é uma função injetora, Sim. o conceito básico de probabilidade, uma Uhum. questão bem bacana. Bem bacana. Um Certo. pouco exigente, mas legal. Ok. E a questão 15, professor, do que se tratava? Era de geometria também, de novo? A questão 15, ele colocou aqui, né? Ele colocou que Ana e Beatriz estão num campo gramado, a uma distância de 36 metros, né? Uma da outra, né? E Carlos também está no mesmo campo, né? Mas afastado, o mais afastado possível de Ana. Aí tem uma sacadinha aí, né? De tal modo que o ângulo ACB seja 30 graus, né? Onde o C é onde está o Carlos. Então, como que eu pensei nessa questão? Eu pensei nessa questão assim. Como você tem um ângulo de 30 graus e um segmento AB da Ana e Beatriz, então, peraí, eu tenho um segmento e eu tenho um ângulo de 30 graus enxergando esse segmento. Então, eu imaginei que esse ângulo é um ângulo inscrito, certo? E É um lugar geométrico. é um lugar geométrico, é um arco capaz. Isso. Né? E aí você tem o segmento AB. Então, eu posso andar com esse ponto para lá e para cá na circunferência e eu quero a maior distância da Ana. Se eu quero a maior distância, qual é a maior corda que está dentro da circunferência? É o diâmetro. Então, o aluno calcularia esse diâmetro e esse diâmetro, como o ângulo é 30, o ângulo central é 60, então o triângulo é equilátero. Então, o raio também é 36. Então, o diâmetro, 72, alternativa B. Perfeito, mas a questão muito interessante, Bolada, né? bem bolada. É uma questão que, bom, dá para fazer coisas mais difíceis com isso, né? Tá. Mas são ideias muito boas, né? Boas. Perfeito, E um professor. conceito importante, né? Que a maior corda que está dentro da circunferência é o diâmetro. E o conceito do lugar geométrico, né? Lugar Que é geométrico. muito importante, né? Sim. Perfeito. Professora, agradeço esse olhar Opa. cuidadoso novamente aí, Eu que agradeço. né? Fizemos um panorama geral, né, da FGV unificado, primeira fase aí, e olhamos aqui algumas questões em destaque, né? Com certeza. Tá? Provas muito boas. Perfeito. Professor, muito obrigado. Eu que Tá? agradeço. Estudantes, agradeço novamente aí, professor Samuel, esclarecendo para vocês o vestibular da FGV Matemática. Tá certo? Siga nossas redes sociais, acompanhe todos os planques, comenta, que serve de material de apoio para vocês. Até mais, grande Até mais, abraço. queridos.